Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema a mordomia da família. Aleluia! Nós vamos aprender, de acordo com a Bíblia, quais são as prioridades de Deus para com a família. Vamos aprender a origem da família, o que a Bíblia fala acerca da família e qual deve ser a responsabilidade dos pais, dos cristãos em relação à família. Lição muito edificante, principalmente em um contexto social onde nós estamos percebendo a grande afronta das hostes espirituais da maldade contra o padrão bíblico para a família. A lição muito maravilhosa e a lição vem trazendo já no slide 2, a primeira parte da lição nos diz assim: a família no plano de Deus. Nós vamos ver aqui o primeiro tópico, diz a instituição do casamento. Nós vamos aprender que antes de surgir qualquer instituição na terra, surgiu o casamento. Subsídio teológico. A primeira ação de Deus entre os seres humanos foi o casamento entre Adão e Eva. Ou seja, a primeira ação de Deus entre os seres humanos foi o casamento entre Adão e Eva. Em Gênesis 2:22, a Bíblia diz que Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. A expressão "e a trouxe ao homem" diz respeito ao casamento do homem com a mulher. Dessa forma, é correto afirmar que a primeira obra de Deus entre os seres humanos foi o casamento. Aleluia! Então, no domingo, quando os alunos perguntarem, ou o professor mesmo pode usar o método de perguntas e respostas, o irmão pode perguntar: qual foi a primeira ação de Deus entre os seres humanos? O que Deus fez? Já tinha o homem, já tinha a mulher. Qual foi a ação de Deus para com os seres humanos? Aí, se alguém não souber responder, você diz: foi unir o homem e a mulher. Porque a Bíblia diz que ele trouxe a mulher para o homem. Então, a primeira ação de Deus envolvendo os dois seres humanos. Primeiro tinha só Adão. Então, Deus trabalhou com Adão. Adão colocou nome nos animais, etc. e tal. Mas aí Deus formou a mulher. Então, já não era apenas um homem, mas já tinham dois seres humanos. Então, entre os seres humanos, a primeira ação de Deus foi trazer a mulher para o homem. E aí a Bíblia está mostrando que Deus uniu. E numa palavra moderna, Deus fez o casamento do homem com a mulher. Então a primeira ação de Deus entre os seres humanos foi o casamento do homem com a mulher, aliás. Do homem com a mulher. O tópico 2. Agora a origem da família. Então antes de surgir família, surgiu o casamento. A ação de Deus foi o casamento. Justamente para trazer a origem da família. A origem da família, subsídio teológico. É bom destacar que a primeira ação de Deus entre os seres humanos foi o casamento. Esta ação deu início à primeira instituição na terra, que é a família. Então, a primeira ação, casamento. A primeira instituição, família. Por que Deus criou primeiro a família antes de qualquer instituição? É uma pergunta que o irmão deve fazer no domingo. Resposta: porque a família é o modelo de relacionamento que já existia entre Deus e os anjos no céu. Lá em Jó capítulo 1, versículo 6 e Tiago 1,17, a Bíblia diz que os filhos de Deus, que eram os anjos, foram adorar a Deus. Então, Deus já chamava os anjos de filhos. E também Tiago 1,17 diz que Deus é o Pai das luzes. Então, a Bíblia mostra Deus se relacionando com os seres que ele criou em nível parental, mostrando um parentesco familiar, chamando os anjos de filho, dizendo que Deus é o Pai das luzes. Então Deus criou a primeira instituição na Terra para mostrar que o modelo de relacionamento de Deus com os seres é um modelo familiar. Tudo que o ser humano aprende na Terra parte da família. E a mensagem primordial da existência da família na Terra é mostrar que o relacionamento de Deus com os seres que ele criou é um relacionamento familiar, onde Deus é pai
e os seres que ele criou são seus filhos. Aleluia! Então, a origem da família, a primeira instituição é a família, ou foi a família, a primeira instituição. E por que Deus criou a primeira instituição? Para mostrar que é o modelo de relacionamento que Deus deseja ter com os seres que ele criou. A segunda parte da lição, nós temos aqui tópico por tópico, mordomia da família. Então, a primeira parte mostrou o início, a primeira ação de Deus no casamento, a primeira instituição, a família. Por que a família? Para mostrar o modelo de relacionamento com Deus e os seres que ele criou, que é um modelo familiar, um relacionamento familiar. Tá? Aprenda isso. Se alguém perguntar por que Deus instituiu, a primeira instituição é a família, ela é o modelo de relacionamento que Deus quer ter com os seres que ele criou. Entenda bem isso. Agora, a segunda parte, trazendo já a responsabilidade da família, já no âmbito da ação ou das ações que agradam a Deus. Vamos lá. Segunda parte da lição. Mordomia da família. Primeiro tópico. Os princípios que regem o casamento cristão. Então, nós temos aqui ponto 1 e ponto 2. O princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. Subsídio teológico. Olha só, é bom destacar que os princípios de Deus para a família são imutáveis. O que é princípio? É algo que Deus estabelece na origem das criações. E a Bíblia diz que Deus, nele não há sombra de variação, Deus não muda. Está lá em Tiago 1,17. Então, na origem da criação, Deus estabelece padrões. Quando se fala de princípios, nós estamos falando dos padrões que Deus estabeleceu na origem. Então, vamos lá. Visto que temos um inimigo que luta contra a família desde o princípio, conforme João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar, destruir, precisamos aprender sobre os princípios de Deus para a família. Quais são os padrões que Deus estabeleceu lá na origem? Destacamos alguns tais como, letra A, monogamia. O que é isso? Isso significa que Deus deseja que cada homem tenha apenas uma mulher como esposa, que está lá em 1 Coríntios 2:7. Por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido. Está no singular ali. Então, monogamia. Deus instituiu a família e colocou na origem esse padrão de relacionamento. Apenas um marido, apenas uma esposa. Este é o princípio que Deus estabeleceu. Monogamia. É antibíblico, Deus não se agrada. E mais à frente eu vou comentar algo aqui em relação ao Estado e à sociedade. Mas se alguém achar que é normal, Deus condena e a Bíblia condena. Ter 2 maridos, 3 maridos. Tome cuidado com um canal que tem na TV a cabo, chamado TLC. Né? TLC. Nesse canal TLC está passando aí semanas e semanas, famílias que têm 2 maridos, 3 mulheres, e estão querendo colocar isso dentro dos lares como algo normal, algo comum. Refute isso. Tá? O fato da sociedade aceitar não significa que Deus aprova, ok? Vamos lá, então, o padrão, o princípio é casamento monogâmico, apenas um marido, apenas uma esposa. Letra B, heterossexualidade. Isso significa que o casamento deve ser feito entre um homem e uma mulher, conforme Gênesis 2:24. Tá? Deus pediu para o homem unir a sua mulher. Tá? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, não ao seu homem. Tá? Também Levítico 20:13, está em Levítico, que é abominável, tá? Um homem se deitar com outro homem. Tá? Nos princípios de Deus, Deus não muda. E 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde mostra que o relacionamento deve ser entre macho e fêmea. Esses princípios dizem respeito ao casamento entre homens e mulheres para a formação da família. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Então, quando você falar essa parte da lição, os princípios, pergunta para a igreja, para os irmãos. Quando se fala de princípios, os irmãos pensam no quê? Aí eles vão dar suas respostas, aí você explica.
Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando dos padrões que Deus estabeleceu na origem das suas criações. Em se tratando da instituição família, na origem Deus estabeleceu esse padrão. São princípios imutáveis. Aí você fala lá, mostra, lê com os irmãos Tiago 1,17. Em Deus não há sombra de variação. A sombra ela vai se movimentando à medida que nós sabemos que a luz do sol se move, a sombra também se move. Só que em Deus, quando a Bíblia diz que não há sombra de variação, a Bíblia está querendo dizer que Deus não muda em relação aos seus princípios. Tá? Então esse padrão foi estabelecido, não tem mudança. O slide 5, nós temos aqui, tópico 2, a prioridade da família. Subsídio teológico. De acordo com a doutrina bíblica, a prioridade do ser humano segue a seguinte ordem. Vamos lá. Primeiro, a prioridade da família. O que nós devemos priorizar? Em primeiro lugar, Deus. Está lá em Deuteronômio 6 e 5. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, a própria vida. Mateus 22 e 39. A Bíblia diz que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, a ordem é essa. Primeiro Deus, segundo a própria vida. Tá? Terceiro, o cônjuge. Que está lá em Efésios 5 e 25. Nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quarto, os filhos. Está lá em Mateus 7, 9 ao 11. O próprio Deus, aliás, o próprio Senhor Jesus, lógico que Jesus é Deus, nós sabemos, ele disse, qual é o pai que pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? Então ele está dizendo, isso não existe, porque todo pai ama o seu filho. Então, tem que ter essa ordem, amar os filhos, ok? E aí, em quinto lugar, vem a igreja, vem o sistema da religião, da prática de devoção com os irmãos perante Deus. Então nós temos aqui, por que eu coloquei aqui? A lição também coloca. Houve muitos exageros por parte de irmãos em décadas passadas, onde deixavam pai, deixavam mãe, deixavam esposa, deixavam família, deixavam tudo, com o pretexto de que, em primeiro lugar, é o reino, e aí abandonavam a família. E não pode. Nós temos aqui a prioridade, a ordem é Deus, sua própria vida, seu cônjuge, os filhos e a igreja. Olha aqui, quando a Bíblia diz para buscar primeiro o reino de Deus, devemos saber que existem mandamentos diversos da parte de Deus para com o seu reino. E como os homens fazem parte de seu reino, em relação aos homens, a prioridade de cada ser humano deve ser sua família. Aleluia! Eu até vou repetir essa leitura. Quando a Bíblia diz para buscar primeiro o reino de Deus, devemos saber que existem mandamentos diversos da parte de Deus para com o seu reino. E como os homens fazem parte do seu reino, então, em relação aos homens, a prioridade de cada ser humano deve ser sua família. Então, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino. Existem muitos mandamentos em relação ao reino. Então, quando os mandamentos se referem aos seres humanos, os seres humanos, eles partiram de uma base chamada base familiar. Em se tratando aos seres humanos, a prioridade de cada ser humano deve ser a família. Então, nós devemos amar a Deus, amar a própria vida, mas quando eu digo amar a própria vida, não é idolatrar a própria vida. Toma cuidado com a auto-idolatria, tá? Que muitos, com pretexto de querer se amar, tá? Porque a Bíblia manda eu amar a mim mesmo, me valorizar, ele acaba entrando pelo caminho da autovalorização extrema. Isso também é um extremo que leva a pessoa a cometer pecado, que é o pecado do orgulho. Tá? Mas devemos amar a própria vida, amar a esposa, amar os filhos e a família toda servindo a Deus na igreja. Tá? Não pode inverter essa ordem. Eu acredito que hoje os irmãos já estão mais instruídos e já não percebemos esses erros práticos referindo-se à fé e à prática religiosa diante de Deus e dos homens. Erros que foram cometidos, pessoas que deixavam totalmente a família de lado, com o pretexto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, o que também não pode acontecer é a pessoa
esquecer de ir aos cultos, esquecer da obra de Deus com o pretexto de não. É a minha família em primeiro lugar. A pessoa não vai mais na igreja, não congrega mais, não busca mais a Deus. Não é isso que Deus quer. Deus deseja que a pessoa cuide da saúde espiritual da família, se envolva, assim, dê atenção para a sua família, para os filhos, para a esposa, mas levando toda a família para que juntos possam buscar a Deus. Então nós sabemos muito bem que essa é a ordem. Aleluia! Vamos aqui para o slide 6. Terceiro tópico, o relacionamento entre pais e filhos. Subsídio teológico. Sabemos que a base do relacionamento entre pais, esse slide é muito importante. Olha só. Sabemos que a base do relacionamento entre pais e filhos é o ensino e aprendizagem. É um ensino-aprendizagem, um relacionamento. Conforme Efésios 6 e 4, Provérbios 22 e 6. Né? Os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor e ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, a base do relacionamento é a ensino-aprendizagem. Dessa forma, todos os pais devem ser exemplos aos filhos em relação ao envolvimento com as coisas de Deus, principalmente dentro de suas casas. Aqui aumenta a responsabilidade dos pais. Olha só, sabemos ainda que a essência daquilo que realmente o ser humano é, em relação ao seu caráter, é visto, sabe aonde? Dentro de casa. Aquilo que a pessoa é, em essência, ela mostra o que ela dentro de casa, no seu comportamento. Então, baseado nisso, portanto, para que os filhos aprendam a envolverem-se com as coisas de Deus, é preciso que os pais deem exemplo dentro de casa em relação às coisas de Deus. De acordo com a Bíblia, as práticas que pertencem ao reino de Deus e que devem existirem dentro de casa são, letra A, oração. Jesus disse, entra no teu quarto e ora. Mateus 6 e 6. Ensino da palavra, Efésios 6 e 4, ensina o menino, a criança, na admoestação do Senhor. Os filhos, cria os filhos na admoestação, ensinando a palavra de Deus dentro de casa. Então tem que ter oração dentro de casa, exemplo que o pai e a mãe têm que dar, exemplo que o pai e a mãe têm que dar no ensino da palavra, tem que ter dentro de casa comunhão e amor. A Bíblia diz em Atos 42 e 46 que eles partiam o pão com alegria, tinha comunhão, eles faziam refeições, as famílias juntos. Então tem que ter comunhão, tem que ter momentos com a família, juntos. É muito importante almoçar junto, jantar junto, é muito importante. Romanos 12 e 10, a Bíblia fala que tem que ter amor cordial uns para com os outros. Respeitando, pai respeitando filho, filho respeitando pai. Tem que ter cânticos dentro de casa. Cânticos, pastor, cânticos. A Bíblia diz em Mateus 26 e 30 que Jesus cantou um hino com os apóstolos dentro de casa. E também em Efésios 5 e 19. Tem que haver cânticos espirituais, salmos entre os irmãos. É o que a Bíblia fala. Não é só entre os irmãos da igreja. A igreja é a extensão da família. Então, principalmente dentro de casa. Os pais, os filhos cantar. E também, olha só, até a psicologia diz que a base do bom relacionamento está na boa qualidade das palavras e também no tom da voz. Olha só, diálogo com palavras temperadas e sem gritos, conforme Colossenses 4 e 6 e também Efésios 4 e 31. Palavra temperada e toda gritaria não pode haver no meio das famílias que servem a Deus. Então esta é a base do relacionamento dos pais com os filhos. Aleluia! Eu gosto muito de palestrar para famílias. Se você desejar um dia uma palestra na tua igreja sobre família, nos convide. Aqui está a base. Tá? A família é um universo muito vasto. Mas o pai e a mãe têm que dar exemplo. Tá? Exemplo. Para fazer os filhos se interessarem pelas coisas de Deus. Porque a igreja é a extensão da família. Então, como a maior parte do tempo a família passa dentro da sua casa, e é lá dentro da sua casa que nós ficamos na nossa essência, porque aquilo que você é realmente, você mostra dentro de casa. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, dentro da tua casa, tem essas práticas aqui. Tem oração, tem ensino, tem comunhão, tem amor, tem louvor e palavras temperadas. Você sabia que o bom relacionamento depende muito do tom da voz? Falar com brandura, com temperança, com sabedoria. O que a gente ouve de famílias que é tudo na base do grito, as famílias têm que ser ensinadas. Uma vez eu fui visitar uma família,
na esquina eu já escutei os gritos. Palavrão, palavras torpes, o pai se relacionando com o filho. Tem que tomar muito cuidado, ok? Então esse é o padrão do relacionamento entre os pais e os filhos. O slide 7, terceira parte. A família cristã sob ataque. Olha só, 2 tópicos aqui que se relacionam, o ataque do Estado materialista e o ataque da famigerada ideologia de gênero. Subsídio teológico, muito importante esse slide aqui, olha só. Todo cristão deve saber de uma coisa. O fato de um governo determinar algo, ou uma sociedade aceitar certas coisas, não significa que Deus aprove. Tem que tomar muito cuidado com isso. O fato do governo determinar algo e a sociedade se acostumar com alguma coisa, não significa que Deus aprova. Portanto, todo cristão deve conhecer a vontade de Deus em relação à família, para saber o que Deus se agrada. Independente do que o Estado determine ou a sociedade aceite. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Então, dessa forma, a ideologia de gênero, apoiada por muitos governos e aceita em muitas sociedades, deve ser rejeitada pelo verdadeiro cristão. Por que a ideologia de gênero deve ser rejeitada pelo cristão? Por 3 razões que são. Letra A. É uma ideia que a Bíblia não apoia, pois Deus criou macho e fêmea bem definidos, conforme Gênesis 1 e 27. Então a Bíblia, nos seus 31 mil versículos, não apoia a ideologia de gênero, tá? Que é a ideia de que a pessoa não tem um gênero definido quando nasce. Isso, a Bíblia refuta isso. Letra B. É uma ideia que se originou nitidamente de homens que não temem e não obedecem à palavra de Deus. Pedro falou que apareceriam escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências ou seus próprios desejos. Nitidamente são pessoas que criaram essas ideias, ou essa ideia, que não teme a Deus, não serve a palavra de Deus. Então já é referência para nós. Letra C. A ideologia de gênero é o resultado dos desejos carnais de se envolver com práticas sexuais ilícitas, condenadas pela palavra de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5. A Bíblia diz que os cristãos não devem ter o corpo como os gentios que não conhecem a Deus, com desejos de malícia e sensualidade. Antes tem que ter o seu corpo com pureza e santificação. A grande verdade é que essas pessoas que apoiam a ideologia de gênero, eles têm grandes fraquezas em satisfazer os desejos pecaminosos da carne no que diz respeito a práticas sexuais ilícitas. Essa é a grande verdade. No português bem claro, são pessoas que gostam da sem-vergonhice. Essa é a grande verdade. E querem justificar essa safadeza, essa falta de vergonha na cara, me perdoe a expressão, querem justificar com uma ideologia de gênero. A grande verdade é que as pessoas que apoiam isso, eles querem se contaminar, se inflamar nos desejos pecaminosos de suas carnes. Deus reprova, isso é abominável. Essas pessoas têm que sentir vergonha dessas práticas sexuais impuras e imundas e devem temer a Deus e abandonar, se converter desses desejos pecaminosos que estão em suas carnes. Aleluia! Nós temos aqui as razões pelo qual o cristão deve rejeitar. Eu fiz questão de colocar ali o verdadeiro cristão, porque existem os falsos cristãos. A Bíblia diz em João 8,31, se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. É sinal que existem discípulos falsos. Tá? Tem muita gente por aí, igrejas inclusive, que apoiam a ideologia de gênero. Então tem que tomar muito cuidado. Os verdadeiros cristãos rejeitam essa ideia, porque essa ideia vem de demônios que querem inverter os valores, vou falar aqui no próximo slide, e de homens e mulheres carnais, que não conseguem controlar os impulsos desenfreados dos seus desejos pecaminosos em relação a práticas sexuais ilícitas. Essa é que é a grande verdade. Ok? Vamos para frente? O slides 8, último tópico, terceiro tópico da terceira parte. Um ataque a Deus e à ciência, subsídio teológico. O profeta Isaías deixou claro, em Isaías 5,20, que existem pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. Chamam as trevas de luz
e a luz de trevas. O povo de Deus sabe que apareceriam pessoas invertendo os valores e andando segundo seus próprios desejos, conforme 2 Timóteo 4:3. O povo de Deus sabe disso. Dessa forma, toda ideologia contrária à palavra de Deus e ao curso natural das coisas devem ser reprovadas pelo povo de Deus, conforme Romanos 1:26 e 27. Os irmãos, se aparecer algum erro de digitação aqui nos slides, não se preocupe que a gente corrige antes de postar lá para os irmãos baixar, tá? No domingo, quando os irmãos baixar, passar nas igrejas, vai estar tudo corrigido. Então, nós temos aqui um ataque a Deus e à ciência. O próprio Deus determinou o tipo de relacionamento em relação ao casamento. E é bom que você saiba que no Brasil já existem dezenas de formas de família, tá, aceitas pela sociedade. Tá? Só existe uma forma bíblica, que a Bíblia ordena. Tá? É claro que existe aí outras formas que são consequências naturais e que até a Bíblia aceita. Por exemplo, um pai, né, a esposa morreu, a esposa se separou, o marido, assim por diante. Tem a família ali que o pai vive com o seu filho, a mãe vive com o seu filho, né? Onde a mãe ali é o núcleo da família, né? E monoparental, né? Chamada família monoparental. Tem família nuclear, e o pai é a base da família, o núcleo da família, o pai e a mãe, né? Tem a família monoparental, só tem o pai e o filho, ou a mãe e o filho. São famílias aceitas. Agora tem outros tipos de famílias que a sociedade brasileira aceita, que a palavra de Deus condena. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Não vamos atacar essas pessoas, não vamos atacar homem e mulher, se dirigir a A ou B. Nós não podemos afrontar as pessoas, mas nós temos aqui que afrontar as ideias, no campo das ideias, as teorias, as doutrinas, os ventos de doutrinas. Esse nós podemos com veemência, com autoridade, refutar, rejeitar. Tá? Agora as pessoas não, você não vai atacar ninguém, você não vai ofender ninguém. Agora, se existirem ideias por aí, notícias, doutrinas, mas rejeite essas doutrinas porque são contrárias à palavra de Deus, ok? E aqui a Bíblia deixa claro, é um ataque a Deus e um ataque à ciência. A própria ciência, com clareza, mostra. Tá? O DNA de um homem é exclusivo, o DNA de uma mulher é exclusivo. As células, os hormônios, tudo é diferente. Então essa de que a criança nasce sem gênero definido, isso aí é pretexto para sustentar os desejos pecaminosos da carne de alguém que deseja se relacionar sexualmente com o mesmo sexo. Essa é que é a pura verdade. São pessoas que cederam às fraquezas da carne e querem justificar essas fraquezas com a ideologia de gênero. Por favor. Então, o que a pessoa tem que fazer é se converter, se arrepender desses desejos pecaminosos da carne e ser puro diante de Deus. Aceitar a palavra de Deus e o curso natural das coisas, como a Bíblia fala em Romanos 1, 26, 27. O homem deixou o curso natural, que é para se envolver com a mulher, se envolvendo com outros homens, e a mulher também. Então, a própria ciência é contrariada quando as pessoas querem sustentar a ideologia de gênero. Não podemos aceitar de forma alguma. E nós chegamos ao final de mais uma lição. A nossa conclusão, a conclusão da lição, achei muito importante, diz assim: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar até hoje. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme Josué 24:15. Aleluia! Eu convido você domingo a estar na igreja para aprender a lição de número 4, a mordomia da família. E eu tenho aconselhado as famílias nos últimos dias a lerem a Bíblia em casa. Eu acho tão lindo o exemplo das famílias judaicas no mundo antigo. Até hoje as famílias fazem isso. A mãe pegava a criança, levava para um quarto. Lá eles falam cheder, o quarto, né? O cheder,
Não é o queijo cheddar aqui no Brasil, tá? Se você fala cheddar em português, é uma coisa. No hebraico, cheddar é quarto. Aí você pegava a criança, levava pro cheddar, a mãe pegava um pote de biscoito e a mãe fazia os biscoitos, os pão, no formato das letras da escrita hebraica. E ela pegava um pote de mel, levava a criança pro quarto, colocava a criança no colo e começava a recitar Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Em língua hebraica, eu acho tão lindo. A mãe dizia assim, Bereshit bara Elohim. E a criança ouvindo. Et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus do nada, os céus e a terra. Et hashamayim, céus, ve'et haaretz, e a terra. E a terra, ve'haaretz, aetatohu vavohu, era sem forma e vazia. Ve'hosher, e havia trevas, sobre a face do abismo, aipenei tehom. Ve'ruach Elohim, a mãe ia falando e a criança ouvindo. E o Espírito de Deus, Ve'ruach Elohim merachefet al penei hamai, pairava sobre a face das águas. Ela ia falando e a criança ouvindo. Ela dizia, Vaiomer Elohim, e disse Deus, Yehi oro, vai oro, haja luz, e houve luz. E a criança ouvindo, ela pegava o biscoito, molhava no mel e levava na boca da criança e dizia, as palavras do Senhor é doce como mel. E a criança comia aquele biscoito sentindo o gosto da palavra de Deus, aleluia, e passava a amar a palavra de Deus, ao ponto de que com 5 anos de idade ela já tinha condições de dizer assim, podem roubar o nosso ouro, podem levar as nossas terras, podem tirar o nosso gado, mas ninguém conseguirá tirar as palavras do Senhor do nosso coração. Aleluia! Glória a Jesus. É isso que eu aconselho às famílias. Leiam a Bíblia em casa. Os pais ensinam os filhos. Leiam a Bíblia em casa. Lá em casa, antes de nós orar, no almoço, eu digo para os meus filhos, hoje é você que vai fazer a oração. Qual é o texto bíblico? Aí um fala o texto bíblico e faz a oração para o almoço. No outro dia é o outro. Eu tenho 2 filhos. Qual é o texto bíblico de hoje? Eles falam o texto bíblico e fazem a oração. A Bíblia tem que estar sendo falada, lida e ensinada dentro dos nossos lares. Eu convido você a domingo estar na igreja. Compartilhe esse vídeo, deixe o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.